Convido o paraninfo da turma de Louvor, Adoração e Missões durante o ano de 2015 e 2016 e das turmas de Teologia Pastoral, professora Renata Cristina Teixeira Arruda, para proferir o seu discurso. Ei, pessoal, tudo bem, né? Bom dia para vocês. Estar aqui é um desafio, porque dá vontade de falar tudo de novo. Tudo que eu falei em 2 anos, tudo que eu falei em 1 ano. Eu faço desse momento simplesmente recomendações. Eu gostaria de falar muito mais do que está escrito aqui. Mas eu peço que o próprio Espírito Santo de Deus conduza vocês a toda a verdade. Que resgate vocês nas noites escuras da alma. E traga vocês de volta para aquilo que de fato vocês foram chamados a ser. Para que essas palavras não fiquem para o momento, simplesmente para a gravação da formatura. Quando a gente fala em vocação, a gente sempre pensa que ser vocacionado é fazer alguma coisa. Só que a gente vai descobrindo pelo Evangelho que vocação não é fazer. O fazer é um complemento de algo muito maior e mais importante, que é ser. Quando Deus criou o mundo, Ele chamou, Ele nos trouxe a vida para ser. Essa foi a primeira ação de Deus ao criar o ser humano, torná-lo ser. E Deus comunica de si mesmo para aquele barro ainda disforme. E ao formá-lo, comunica de si mesmo na interioridade desse novo ser, chamado humano. A gente nunca pode esquecer disso, porque nos momentos de crise, de curtos-circuitos, a gente vai ser arguído pelo próprio Deus. E a pergunta que Deus nos faz é: quem vocês são? E quando a gente não souber responder, Deus vai dizer: lembrem-se de quem vocês são. E não do que vocês fazem. Porque o que vocês fazem corre risco de condenar vocês. Vocês podem falar as línguas dos anjos, mas se não tiver amor, é como uma lata vazia que fez muito barulho, mas é sem conteúdo, sem significado. Não tem essência, não tem ser. Se vocês fizerem proezas, fizerem cego enxergar, coxos andarem, maravilhas das mais estonteantes, mas se vocês não tiverem se tornado quem vocês devem ser, Jesus olhará para cada um e vai dizer: eu não vos conheço. Vocês não são. Vocês não se tornaram nada a partir do momento que me conheceram. Isso é muito grave. Essa é uma sentença que qualquer vocacionado tem medo de carregar. Porque a vocação de quem é chamado não está no realizar, no produzir. Está primeiramente em ser. E só produz coisas significativas nessa vida quem é, quem tem se tornado, quem tem passado a ser. E aí, quando essas pessoas começam a fazer, elas causam transformações das mais profundas. E não necessariamente grandiosas nos sentidos estruturais e logísticos, mas elas causam transformações profundas na vida de outras pessoas. Porque cada pessoa é um mundo. Então, vocação é ser, para sendo, fazer. E esse fazer ser realmente transformador. Quando Deus criou o mundo, Ele vocaciona. E nessa vocação, Ele direciona as possíveis e variáveis possibilidades do fazer. E é tão lindo ver a multiforme graça de Deus manifesta nos mais variados talentos, dons, capacidades.
E aí, quando a gente restringe a vocação simplesmente no quesito eclesiástico, de que para que eu seja um vocacionado real, eu tenho que me tornar um pastor, porque o pastor é o que mais ganha evidência, né, a despeito dos outros ministérios de serviço da igreja, isso é um atentado à vocação. Por isso eu peço aos pais e aos pastores aqui presentes, percebam a vocação por inteiro de cada um desses que estão aqui. Porque se nós forçarmos uma direção errada, isso pode causar muitos estragos. Uma pessoa vocacionada para uma direção, que se torna outra coisa, que faça outra coisa a qual ela foi direcionada por Deus, ela cria muitos problemas, ela atinge muitas outras pessoas, ela machuca tantas outras pessoas, porque ela está no lugar errado. A vocação pastoral, para mim, Renata, ela é uma das mais sublimes vocações. Ela é uma espécie de médico do ser. Eu fico pensando, se um médico que cuida do corpo, ele tem que se preparar tanto, ele tem que se fundamentar, ele tem que conseguir fazer a leitura orgânica do corpo, para dar os diagnósticos, para fazer as orientações corretas. Eu fico imaginando um médico do ser, que é a vocação pastoral. Meu Deus! John Wesley, para mim, é uma das grandes referências de quem foi vocacionado ao pastoreio, mas fez uma trajetória de fundamentação, de capacidade de reflexão da vida, da realidade, e colocou todo esse conhecimento e essa capacidade a serviço desse pastoreio. E é um avivalista dentro da história da igreja, mas supramente capacitado dos fundamentos de conhecimento, de teoria, de percepção, de vida, de realidade, de prática. O perigo de se tornar um pastor não convocado pelo próprio Deus que faz a missão é algo que tem me preocupado muito ultimamente. Tem me causado algumas indignações, algumas inquietações, porque nós colocamos em risco o rebanho do Senhor Jesus, feita de ovelhas tão delicadas, tão frágeis, tão às vezes desorientadas, perplexas, e que esse pastor é chamado a guiá-las para Jesus, guiar para o reino. E pessoas se colocando ao pastoreio para fazer pé de meia, interessados em reconhecimento de status social, para aceitação social, fazem do púlpito um lugar de amostragem, de vitrine, de uma outra coisa que não tem nada a ver com Jesus Cristo de Nazaré. Hoje nós cantamos aqui uma música tão perigosa, quero ser como tu, puro como tu, simples como tu. Quem canta uma música dessa não pode estar muito em sobriedade, porque não cantaria. Porque isso tem requisitos, que o apóstolo Paulo com muita clareza coloca a Timóteo nas suas cartas, sobre a conduta da vida cristã, sobre a entrega, contra a avareza, a ganância, a necessidade de reconhecimento, de fama, tudo isso tem que ser deixado para trás para se pastorear vidas. Não se pode fazer da igreja uma empresa, um pasto de bois. Nós não podemos formar pastores, na verdade, que são mais boiadeiros do que pastores. Boiadeiro cuida de boi, de cabeças de gado. Pastores não. Pastores cuidam de ovelhas. Ele tem cheiro de ovelha, ele conhece os nomes do sofrimento. Ele vai do nascimento ao luto. Ele vai da crise existencial aos mais sucessos possíveis que alguém possa alcançar. Ele transita entre extremos da vida, porque ele conhece o nome da realidade do pecado sobre o mundo. Ele conhece a decadência humana. Ele conhece a capacidade de perversão que o ser humano carrega dentro de si.
E com essa grande responsabilidade de apontar a nova criação, de apontar as boas novas de um Deus que está fazendo um resgate supremo de tudo, do universo ao seu coração. Esse pastor não pode ser um boiadeiro, ele não pode ser uma outra pessoa, a não ser aquela que foi de fato vocacionada por Deus, chamado numa profundidade do ser, que no momento da crise, quando Deus o pergunta quem ele é, ele se coloca como resposta: Deus, eu não sei ainda quem eu sou, mas eu sei que eu pertenço a Ti. Nós podemos ter igrejas pequenas, mas extremamente relevantes. Nós podemos ter igrejas grandes, mas pouco relevantes. Nós podemos ter igrejas grandes e muito expressivas e relevantes. O tamanho, a quantidade não é o parâmetro da vida de um vocacionado ao pastoreio. Eu tenho medo de uma fala, se eu tenho medo de algo, é dessa fala. A fala que Deus faz a Davi. Quando Davi vai censear para ver a grandeza do seu reino. Ele vai fazer uma contagem da população para ver a grandiosidade da sua influência, da sua capacidade de domínio. E Deus chega para Davi e diz: não faça censo. E quando nós vemos em Atos, quando Deus convoca a formação da igreja de Cristo, o Espírito Santo acrescenta dia após dia, num mover natural e orgânico, próprio do movimento da missão de Deus, cada um daqueles que vão sendo salvos. Porque até esse movimento de fazer, de produzir, é exclusivo de Deus. Nós somos apenas cooperadores que vão ter que responder diante do tribunal de Cristo naquele grande dia. E que a gente possa apresentar mais do que estruturas. Que quando Jesus nos arguir quem nos tornamos, nós simplesmente possamos mostrar para Ele outras pessoas que vieram conosco. Essa vai ser a nossa honra. Essas serão as nossas coroas. O material que a gente está enviando para o céu são pessoas. E são elas que vão ser apresentadas diante de Jesus naquele dia. Então tomem muito cuidado com as pessoas. Elas são muito preciosas para Deus. E no final, eu queria só ler uma reflexão de um amigo chamado Aender. Ele é um pastor. E ele diz o seguinte: ninguém perde a fé porque estuda teologia. Alguém que abandona a fé ao entrar num seminário já havia perdido esta fé antes. A fé só é encontrada aos pés da cruz. Não se recupera a fé lendo livros. A apostasia não está ligada à capacidade de conhecer a Deus, porque a teologia não resolve o problema da dúvida. A doença da igreja, em termos teológicos, é que não temos teólogos convertidos pela graça de Deus. Um regenerado é o único que pode ler as Escrituras, pois é iluminado pelo Espírito Santo. O seu labor, o seu trabalho está em Deus. As mãos do teólogo devem estar sempre vazias para receber a revelação. Com as mãos cheias de instrumentalidade, não é possível receber a dádiva, pois a salvação já foi dada de graça. A teologia é um conhecimento dos salvos, que não controlam a Deus pelo conhecimento, mas dizem constantemente que o amam, que o adoram, e isso não é fácil. Teologia não é um exame laboratorial de Deus, não temos controle sobre Ele. Sua ação em nós não nos permite pensar mais nada sobre nós mesmos. Esse tipo de movimento exige humilhação. A teologia nasce do impacto do teólogo com o que o atropelou: Deus.
Que Deus abençoe vocês. E me desculpem. Tem gente que não gosta que eu peço desculpa, né? Porque se eu estou falando o que eu penso, né? Me desculpem se eu fui dura. Mas a sensação é que não há muito tempo. Não é porque eu vou morrer, não. Eu quero morrer aos 100. Mas é porque existe uma pressa por qualidade de vida cristã. Uma nação que cresce no Evangelho tem que mudar estruturas sociais e políticas e econômicas. E se a gente não tem conseguido mostrar isso com o crescimento da igreja evangélica, tem algo errado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu amo vocês, tá?